Bom dia, saudamos e acolhemos a comunidade que nos acompanha neste domingo, com muita alegria, na paz e graça de nosso bondoso Deus. Compartilhamos inicialmente alguns avisos com a comunidade, lembrando que os cultos do mês de janeiro não são transmitidos online. A equipe de transmissão tirou um tempo de descanso e, em vez disso, a nossa equipe pastoral está transmitindo essas mensagens após o culto. E lembramos que próximo domingo será o culto de ordenação de novos ministros e, se assim acontecer, ainda lembrando a situação de instabilidade diante da pandemia, este culto então será disponibilizado decorrer desta semana para que vocês possam acompanhar de forma online. Lembramos que a campanha de alimentos das nossas instituições diaconais GLUP e CEDEL continua. A doação de alimentos não perecíveis e cestas básicas podem ser deixadas aqui na Secretaria da Paróquia ou nas próprias unidades. Desde já agradecemos muito também a sua colaboração. O lema bíblico desta semana, Mateus 4. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Lembramos assim que estamos no tempo litúrgico chamado Epifania, ou seja, Jesus que nasceu vai se revelando para dentro deste mundo e também através do ensino, da autoridade, também de curar pessoas, e assim também o mundo vai percebendo que o reino de Deus vai se manifestando, se faz presente com sinais aqui e ali em meio a este mundo. Convidamos para uma palavra de oração que foi elaborada pelo pastor Luiz Carlos Ramos para este domingo, e assim convido então, possamos inclinar a nossa cabeça ali onde nós estivermos e termos este momento de oração. Senhor Jesus, é teu desejo que sejamos um, como tu és com o Pai. E por isso, esse também é o nosso desejo. A despeito de todas as forças contrárias, de todas as ameaças de dispersão, de toda pressão e repressão desintegradora, apesar de toda a maldade, de tanto egoísmo, de tanta intolerância, nós nos dispomos a fazer a tua vontade e, no que depender de nós, nos comprometemos a construir a paz para toda a família humana. Cumpre em nós a tua palavra, ó Cristo, de tal maneira que o mundo creia que tu nos enviaste em missão de paz e em comunhão fraterna. Amém. Querida comunidade, que a graça e a paz de Deus esteja contigo. Para a nossa mensagem deste domingo, trago inicialmente duas observações. Certa vez, ouvi alguém dizer assim: não sei como aquele casal pode dar certo. Eles são tão diferentes na sua forma de pensar, agir, lidar com as coisas. E pensando mais, essa pessoa que fez esse comentário disse: é verdade,
eles têm os seus conflitos, mas eles são felizes na forma como vivem dia após dia. E nos arredores, ouve-se constantemente: que família, que casal bacana. Uma outra observação: também não sei como aquela comunidade consegue viver unida por tantos anos. Pessoas, raças, idades tão diversificadas, gente com jeitos e formas diferentes de ser, classes sociais, das mais diversas. Como é que eles conseguem conviver nesta multiplicidade de jeitos, compreensões religiosas e políticas, inclusive? Talvez você tenha em mente algum caso semelhante, onde as diferenças não são problemas, antes causadoras de admiração pelo bom exemplo de convivência em meio a tantas diferenças. Eu trago essas observações iniciais porque o tema da unidade e diversidade tem perpassado desde o início da formação de nossas comunidades. Claro que muitas vezes, infelizmente, isto foi motivo de cisão, porque certamente esse tema não foi devidamente trabalhado pelas pessoas. E também é assim que atualmente este tema da unidade e meia diversidade se impõe cada vez com mais força pelo mundo todo. Porque a lógica é: tudo que é importante para o indivíduo deve ser preservado. Tudo que é em contrário deve ser expurgado. Discursos de ódio e consequentemente divisões, crescem em todo o mundo. Se não é como eu penso, estou fora. Não há uma tentativa de diálogo, mas prevalece a força do indivíduo. Diante destas observações iniciais, nós queremos ouvir e acolher o texto bíblico previsto para toda a igreja neste domingo, de 1 Coríntios 12, do qual eu leio os versículos 12 até 14. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E todos nós foi dado beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Até aqui, esta palavra, e que ela possa também ser luz em meio à nossa realidade, estímulo também para a nossa convivência comunitária e familiar. Veja bem, o apóstolo lida de uma forma muito pedagógica com os conflitos da sua comunidade. A comunidade aqui liderada pelo Paulo está dividida, porque uns se dizem ser de Apolo, outro de Paulo, outros de Pedro e outros ainda de Cristo. É como se a nossa comunidade, uns dissessem: eu sou deste ministro, eu sou desta ministra. As nossas preferências, elas podem até existir, mas quando estas se tornam motivos para participar ou não, conflitos e divisões crescerão e a unidade da igreja estará exposta e dará até péssimo testemunho de sua fé cristã.
aquilo que nos une, um só batismo, uma só fé, deixa de ter a sua importância. As nossas vaidades pessoais acabam se impondo e o corpo, a unidade, aquilo que nos une, vai perdendo o propósito de ser e servir a Deus no mundo. Ou seja, o nosso propósito se fortalece à medida em que colocamos nosso assento na vocação recebida no batismo. Ou seja, estamos aqui porque fomos aceitos, chamados por Deus. E isto se tornou visível no dia do nosso batismo. Ou seja, a nossa motivação não vem meramente por parte deste ou daquele que fala palavras mais bonitas, mas provém de que Deus se faz presente em nossa vida, de que você e eu somos chamados, somos de Deus, amados de tal forma que Deus se entregou a nós através de Jesus Cristo com a sua própria vida. Por isso, somos o que somos pela graça de Deus, que acolhe, restaura, aceita e nos faz ser membros do corpo de Cristo, unicamente pela iniciativa do nosso Criador. E quando isto se torna claro, de que somos membros do corpo de Cristo, não por méritos, vaidades pessoais, mas como algo que Deus realiza em nós, então a nossa unidade começa a receber e terá sua devida importância. Doravante, o que habita em nossas vidas será a vontade de estar junto, de saber acolher e conviver com as diferenças, aceitá-las e fazer delas um meio para edificar a nossa unidade. A nossa unidade não se constrói com uniformidade, mas com a diversidade de dons, de pessoas, de jeitos de ser. E nisto está a nossa grande riqueza. Isso não deve ser problema, mas uma possibilidade, um desafio de revelar e demonstrar a nossa grandeza ao mundo, de como é importante a nossa diversidade, e sempre tendo como a unidade, a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo batismo. Lá nós vamos viver e expressar isso de formas diferentes, mas através da diversidade vamos revelar a grandeza de Deus, o nosso testemunho em meio a este mundo. Ora, que sentido tem estar sempre com os iguais, sabendo que pensam como a gente comum dos mesmos pensamentos? Conviver com os diferentes traz desafios, faz a gente pensar fora da nossa caixinha. Eis a dinâmica que a fé nos proporciona, nos leva ao encontro dos diferentes, acolhe, aceita e deixa seu testemunho de que somos amados por Deus. O amor de Deus se demonstra no encontro com os diferentes. Não bastam palavras, mas a fé cristã precisa se expressar, ter visibilidade nesta aceitação, nesta comunhão uns com os outros. E certamente isto é o grande desafio para toda a humanidade. E de uma forma especial se espera que isto venha acontecer através das comunidades, através da Igreja de Jesus Cristo em meio a este mundo. Porque o nosso maior testemunho vem do próprio Deus. Deus não ficou enviando apenas recados, também envia através de profetas, apóstolos e discípulos, mas Deus também é um Deus de atitudes, ou seja, através de Jesus Cristo, Deus veio ao nosso encontro
e vai ao encontro de todas as pessoas. Veja os discípulos de Jesus, quão diferentes eles eram, e Jesus acolhe, aceita e ama e convive com eles, porque a grandeza que Ele nos quer revelar está no reino de Deus, esse Deus que ama, aceita e acolhe a cada um de nós. Por isso que na comunidade que nós possamos acolher isto também como um desafio para os nossos dias. E veja a presença de quantas pessoas com seus diversos dons que se fazem presentes em nossas comunidades. E assim como um corpo é formado de vários membros, eles estão em sintonia com este corpo, que assim também a Igreja de Jesus Cristo possa estar em sintonia com os seus membros, acolhendo o jeito, a função de cada membro para a edificação do corpo de Cristo em meio a este mundo. Que Deus assim nos possa ajudar, nos orientar e que possamos nos sentir desafiados e motivados também através desta palavra do apóstolo Paulo para os nossos dias de hoje, no exercício da prática de ser comunidade, ser igreja, e saibamos assim acolher as diferenças e fazer delas uma grande possibilidade para uma construção bonita em nossa vida comunitária. Que Deus ajude e nos auxilie para tanto. Que assim seja. Amém. Queremos agora assim também desejar a vocês a bênção de Deus. Que a bênção de Deus, que nos fez ser igreja, ser comunidade, que a bênção de Deus que nos acolhe em meio às nossas diferenças e diversidades, que este Deus te acompanhe em teu lar, em tua família, em tua comunidade, esse Deus nos guarde, nos oriente e nos proteja, agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.